Leitura diária. Josué, capítulo 10. O dia em que o sol parou. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon: venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiram de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que a espada dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué clamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis amorreus são mortos. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda, mas não se detenham. Persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim, Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram
em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá. E depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele invocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e põem o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhes Josué: não tenha medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois, Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna, onde havia se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras, que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada e exterminou todos os que nele viviam, sem deixar sobreviventes, e fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó, a conquista das cidades do sul. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libina e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali, e fez com o seu rei o que fizeram com o rei de Jericó. Depois, Josué e todo Israel com ele avançou de Libina para Laques, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte, atacou a cidade e matou à espada todos que nela viviam, como tinha feito com Libina. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laques, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na à espada e exterminaram os que nela viviam, como tinha feito com Laques. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinha feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Libina e seu rei e com Hebrom. Assim, Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as vertentes,
e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza e toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Amém? Para refletir. O rei de Jerusalém, sabendo que Gibeão havia feito paz com Israel, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande e todos os seus homens eram valentes. Então criou uma espécie de organização das Nações Unidas com mais 4 reis, a fim de irem pelejar contra os gibeonitas. Eu diria que muito mais do que valentes, os gibeonitas foram espertos, pois provaram que o uso da inteligência vale mais do que a valentia. Ao fazerem um acordo de paz com Israel, teriam o exército do Senhor a favor deles e cercados pelas forças bélicas daquelas nações. Pediram ajuda a Josué, que prontamente convocou todos os homens de guerra em favor dos gibeonitas. Percebendo que o conflito se estenderia, Josué clamou pela intervenção divina. Resultado: o sol, pois se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. A Bíblia relata que jamais houve dia semelhante a este. O Rei do Universo atendeu a um pedido inusitado de um simples homem servo. O sol não deixou de dar a sua claridade quando em horas de escuridão. Deus é o sol da justiça. Ele deseja fazer em nossa vida exatamente o que fez na vida do seu povo. Como fez Josué, o Senhor só aguarda o nosso pedido. Quantas vezes nos encontramos em situações em que tudo parece escuro e que o mais desejamos é encontrar uma luz no fim do túnel. Deus não deseja ser apenas uma luz no fim do túnel em nossa existência. Ele deseja brilhar em nós como o sol, dissipando todas as trevas. Pois onde Deus prevalece, a escuridão desvanece. O Senhor não atendeu ao pedido de Josué, porque ele era mais especial do que os outros, mas porque antes de ser líder de Israel, Josué era servo de Deus, fazendo tudo como ordenara o Senhor Deus de Israel. Isto não significa que tudo quanto pedirmos, Deus nos atenderá conforme a nossa vontade, e sim que aquele que deposita a sua confiança em Deus e busca servi-lo, terá sempre a firme segurança de que Ele está no controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo sofria com um espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7. E por 3 vezes pediu a Deus que o livrasse daquele infortúnio. Mas apesar de ter sido negado o seu pedido, a resposta de Jesus lhe foi suficiente. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Até as lutas e provas desta vida são usadas em nosso favor para fortalecer a fé, confirmar a presença, moldar o caráter e nos levar a reconhecer a nossa total dependência de Deus. Como escreveu Tiago: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, 2, 3. Josué, em sua fraqueza, foi perseverante.
Paulo, em sua fraqueza, perseverou. O chamado de Deus para nós hoje não é diferente. A minha graça vos basta, nos diz Jesus. Sede, pois, perseverantes, e eu brilharei em vocês, ainda que nas mais densas trevas. Acredite, a nossa vida nas mãos de Cristo é transformada na mais clara luz, para a glória do Pai. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 60:1. Amém?